Fala galerinha, beleza? Sou o professor Emerson Fernandes, professor da disciplina de Física, e vou falar um pouco com vocês hoje sobre o movimento harmônico. O movimento harmônico ele é bem presente no nosso cotidiano, seja em molas, pêndulos, objetos musicais, relógios, ou até mesmo em sondas espaciais, satélites ou astros, certo? Então é bem comum presenciarmos um movimento harmônico no nosso cotidiano. O movimento harmônico nada mais é do que uma oscilação. Uma oscilação é um movimento de vai e vem, certo? Tudo aquilo que possui uma movimentação buscando chegar na sua posição de equilíbrio. Aí nós temos o exemplo de um pêndulo acoplado, um pêndulo duplo, né? E também um bloco saindo de uma posição e se deslocando até outra, fazendo um movimento de vai e vem. Então as oscilações elas podem ser lineares, acopladas, superpostas, não lineares, periódicas ou não. Ok? Então temos vários tipos de oscilações. Para falar sobre oscilações, vamos entender primeiro o que é uma amplitude. O que é a amplitude? Veja bem, um corpo de massa m está preso a uma mola e quando está relaxado, ele se encontra na posição O, certo? Essa posição O é chamada de posição de equilíbrio. Esse corpo de massa m é esticado ou levado, né, até uma posição B, à direita da posição O, fazendo com que a mola seja esticada. Esse corpo adquire uma energia potencial elástica. Por quê? Sabemos que quando abandonarmos esse corpo, a mola, na verdade, ela vai fazer com que esse corpo sofra um deslocamento. E esse deslocamento que o corpo vai sofrer vai ser um deslocamento fazendo uma movimentação de vai e vem. Ele sai da posição B, passa pela posição O e chega até uma posição C, certo? A distância entre a posição C e a posição O é igual à distância entre a posição O e a posição B. E isso é exatamente a amplitude. Essa distância entre o ponto de esticamento ou de compressão da mola. Período e frequência. Vamos entender primeiro o que é período, certo? Para isso, vamos colocar aqui a Terra, certo? Planeta Terra. E girando ao seu redor está a Lua. Sabemos que a Lua ela demora 24 horas para dar uma volta completa sobre a Terra, certo? Esse tempo que a Lua demora para fazer um ciclo em volta da Terra, que no caso seria um tempo de um dia, 24 horas, é exatamente o período de oscilação da Lua. Podemos pegar também um pêndulo como exemplo. O pêndulo está aí balançando de um lado para o outro. Quando ele sai de uma posição, vai até a outra e volta para a posição inicial, tendo as mesmas características iniciais, ele fez uma oscilação completa. E o tempo necessário para fazer isso é exatamente o período. Então, o período é o intervalo de tempo que se passa durante uma oscilação, um ciclo, de um movimento periódico. Ok? Então, o período nada mais é do que o tempo necessário para um corpo fazer uma oscilação completa. Frequência. Imaginemos aqui um corpo, uma bolinha, né, que vai dar voltas circulares aí, vai dar voltas em um certo intervalo de tempo. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo. Essa bolinha deu 2 voltas em um tempo de 2 segundos. Quer dizer, pessoal, essa bolinha deu 2 voltas em 2 segundos. Logo, ela deu uma volta a cada segundo. Certo? Ó, 2 voltas, dividindo pelo tempo, ó, uma volta por segundo. Um outro exemplo, usando as mesmas coisas, né, os mesmos materiais, essa bolinha agora vai dar 4 voltas em 2 segundos. Então, a relação entre volta e tempo é de 2 voltas por segundo. Isso é exatamente a frequência. É a quantidade de ciclos que o corpo descreveu em um certo intervalo de tempo. Então, ó, frequência é o número de ciclos que ocorrem em movimento periódico por unidade de tempo. A frequência ela pode ser descrita através do número de ciclos dividido pela variação do tempo, pelo tempo necessário para cada. No caso, se eu pegar um ciclo, é o tempo de um ciclo. Se eu pegar 10 ciclos, é o tempo para fazer os 10 ciclos, ok? Então, em unidades de medida, a frequência ela pode ser medida em unidades de ciclos, né? Dividido pela unidade de tempo. No caso, pode ser voltas por segundo, ciclos por segundo, rotações por segundo.
No caso, quando a unidade de tempo é o segundo, a frequência está em unidade do sistema internacional, que é medido em Hertz. A medida de Hertz significa dizer que é a quantidade de tempo, ou uma volta, né, a cada segundo. Ok? Então, se a frequência é medida em Hertz, quer dizer que é o número de, no caso, o número de ciclos a cada segundo. Pode ser medido também em RPM, por exemplo, rotações por minuto, rotações por hora, independente disso, é a quantidade de ciclos por unidade de tempo. No sistema internacional é medido em Hertz, e se tivermos aí em RPM, rotações por minuto, para Hertz, basta dividir por 60. Se for ao contrário, de Hertz para RPM, multiplica por 60. Beleza, a relação entre frequência e período é o seguinte. Vamos pegar um intervalo de tempo e o número de ciclos. Sabemos que o período é o tempo necessário para fazer um ciclo. Sabemos que a frequência é a quantidade de ciclos em uma unidade de tempo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quer dizer, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Ok? Então, período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. O período é o tempo para fazer uma oscilação, a frequência é a quantidade de oscilações por segundo, por unidade de tempo, por exemplo. Beleza, vamos falar sobre o movimento harmônico simples agora. Vamos pegar o sistema mais simples que existe, que é o sistema massa-mola, para descrever esse movimento harmônico. E aí encontraremos as equações de movimento do movimento harmônico, ok? O movimento harmônico simples, vamos descrever ele usando o sistema massa-mola, é o seguinte: é um movimento periódico, oscilatório, regido por funções harmônicas, ou seja, funções seno e cosseno, ok? Então tem aí um sistema massa-mola que está descrevendo um movimento oscilatório, um movimento de vai e vem. Isso devido a quem? Devido à ação de uma força restauradora. Quando esticado até uma certa distância da sua posição de equilíbrio, sobre o corpo de massa M vai existir a ação de uma força, a força gerada pela mola, né? E essa força é uma força restauradora, ela tende a ir para a sua posição de equilíbrio, ela está sempre apontando para o centro. E essa força é descrita pela lei de Hooke, onde a força é igual a menos K vezes X, onde o K é a constante elástica, o X é a deformação do sistema, no caso é a amplitude do sistema. Certo? Então, para encontrar o sistema massa-mola, para encontrar o período do sistema massa-mola, qual é o período para realizar uma oscilação completa nesse sistema, vamos nos atentar às seguintes coisas. Que a força ela é uma força restauradora, que vale menos kx, certo? A aceleração desse sistema é uma aceleração centrípeta, ou seja, ela sempre aponta para o centro da circunferência, no caso, sendo um movimento circular, certo? O movimento do sistema massa-mola, ou o movimento harmônico simples, ele é uma parte do movimento circular. Ele pode ser uma colocação do movimento circular, certo? Uma analogia, essa era a palavra que eu estava procurando. Então é o seguinte, pessoal, em uma aceleração centrípeta do movimento circular, ela é igual ao quadrado da velocidade angular vezes o raio da circunferência, que no caso vamos considerar sendo a amplitude x. Esse valor também, essa aceleração também é negativa porque a aceleração centrípeta ela sempre aponta para o centro da circunferência. Com isso ela fica negativa, certo? E vamos adotar também a segunda lei de Newton, onde força é igual a massa vezes a aceleração. Então, substituindo o valor da força da lei de Hooke na lei de Newton, temos o seguinte, que menos kx é igual a m vezes a, onde o a é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Podemos cancelar os valores de x, os sinais de menos, sobrou que k é igual a m vezes ômega ao quadrado, ok? Beleza. K, então, é igual o ômega ao quadrado, pessoal, o ômega, que é a velocidade angular, vamos imaginar o seguinte, a velocidade angular de um sistema circular, vamos imaginar que um corpo vai dar uma volta completa em um círculo, certo?
essa volta completa tem um ângulo de 2π, 360 graus. O tempo necessário para essa volta completa é exatamente o período, certo? A velocidade de um corpo não é a distância que ele percorre dividido pelo tempo. Então, a velocidade angular é a variação do ângulo sofrida pelo sistema, né? Dividido pelo tempo para fazer essa variação. Então, considerando que a volta é completa, uma oscilação completa, 2π dividido pelo período. Isso é a velocidade angular nesse sistema aí. Então, elevando isso ao quadrado, né? Fica isolando o t, já que queremos encontrar o valor do período, o período simbolizado pela letra t. Período ao quadrado é igual a massa vezes 2π ao quadrado sobre K, constante elástica da mola. Então, o período é igual a quem? A 2π vezes a raiz quadrada da massa dividido pela constante K. Essa é a forma para calcular o período do sistema massa-mola. O pêndulo simples ele também descreve um movimento harmônico simples. Isso nós temos que considerar que esse pêndulo ele possui pequenas angulações, certo? Com a posição de equilíbrio. Então vamos pegar o seguinte. Pega aqui um pêndulo, descrevendo esse sistema, esse movimento, né? Nesse ponto, vamos pegar esse ponto específico, onde tem um ângulo θ com a posição de equilíbrio. Sobre esse corpo existe uma força-peso. Essa força-peso ela pode ser decomposta na posição x e na posição y. E tem também uma força de tração gerada pelo fio, certo? Essa força de tração ela se anula com a força PY, porque elas estão na mesma direção em sentidos opostos. Então essa bolinha ela nem vai em direção à tração e nem em direção a PY. Então a força que vai movimentar essa bolinha é exatamente a força peso na direção de x. Vamos considerar que o ângulo é θ, certo? Como é que calcula esse PX? Esse PX é um cateto oposto ao ângulo formado entre a hipotenusa e um dos catetos. Então, se ele é o cateto oposto, é o seno. O seno é igual a quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Seria PX sobre P. O P é o peso. Então, peso vezes o seno de θ é igual a PX. Ok? PY seria o cosseno, já que é o cateto adjacente ao ângulo. PY é igual a M vezes G, cosseno de θ. Ok. Nesse caso, vamos considerar que o seno de θ é bem próximo, ou numericamente igual, à tangente de θ. A força que vai atuar nesse corpo vai ser uma força restauradora que é Px. Px é igual a Kx. Sabemos que esse é o valor da força restauradora. E aí, então, quem é Px? Mg vezes o seno de θ. É igual a Kx. Considerando que o seno de θ é igual a tangente de θ, a tangente vamos considerar sendo o seguinte. O comprimento do fio é um cateto. E a distância entre a posição de equilíbrio e a posição onde a bolinha se encontra, essa distância x é outro cateto. Então, a tangente seria quem? O cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente, x dividido por L, certo? Podemos cancelar os valores de x. Temos agora que K é igual a M vezes G sobre L, certo? No sistema massa-mola, nós temos essa constante K, que é a constante elástica do sistema, e temos o período que é esse, 2π sobre a raiz de m sobre K, né? 2π vezes a raiz de m sobre K. Então, substituindo o valor de K na nossa equação, podemos cancelar os valores da massa. Sobrou quem, pessoal? Que o período é igual a 2π vezes a raiz do comprimento do fio dividido pela aceleração da gravidade. Ou seja, gente, esse período ele é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Quanto maior for o comprimento do fio, maior é o período de oscilação. E o período é inversamente proporcional à gravidade. Quanto maior for a gravidade local, menor é o período de oscilação. Vamos fazer uma análise aqui da força, velocidade e da aceleração do sistema no movimento harmônico simples, certo? Aqui nós temos um corpo em movimento, o sistema massa-mola, na posição de equilíbrio. Quando a velocidade quando o movimento do corpo está indo em direção a positivo, ou seja, de acordo com o sentido da trajetória, quando chegar na posição de equilíbrio, a amplitude é zero, a velocidade é máxima e positiva, né? A força de atuação nesse corpo é zero e a aceleração também é zero. Quando o corpo chegar lá na amplitude,
positiva, a amplitude é máxima, positiva, a velocidade é zero e o corpo volta, ele altera o sentido. A força ela é máxima e negativa, a aceleração ela é máxima e negativa. A força e a aceleração são máximas, porém são negativas porque elas são restauradoras, elas vão apontar para a direção da posição de equilíbrio. Quando está voltando, que passa pela posição de equilíbrio novo, tem as mesmas características das iniciais, porém a velocidade ela é negativa, certo? E quando chegar lá na amplitude negativa, o x é menos a, velocidade negativa vai mudar de sentido, a força ela é máxima, a aceleração máxima e são positivas, porque vão estar apontando pela posição de equilíbrio, ponto O. Analisando a energia do sistema massa-mola, acontece o seguinte: quando o corpo está na posição de equilíbrio em movimento, na posição de equilíbrio a energia cinética ela é máxima e a energia potencial é mínima, ela é zero, certo? Quando chegar em uma das amplitudes, a energia potencial ela é máxima e a cinética é mínima, levando em consideração que não possui velocidade o corpo, certo? O sistema não possui velocidade. E assim por diante, de acordo com a posição onde o corpo vai se encontrar, certo? Essa relação entre energia potencial e energia cinética nos dá através da conservação da energia mecânica, que ela é sempre a mesma, independente da posição onde o sistema se encontra, certo? A energia mecânica ela é conservativa. Então, a energia potencial, descrita por essa parábola vermelha, ela diminui quando o corpo chega próximo da posição de equilíbrio, e a energia cinética, que é essa linha azul, ela aumenta quando o corpo chega perto da posição de equilíbrio. Se eu pegar um ponto qualquer, aqui um ponto x, né? X em relação à posição de equilíbrio, a energia cinética e a energia potencial, a soma das duas vai ser igual à energia mecânica total. Você tem que pegar a posição, a energia cinética bem aqui e a energia potencial lá embaixo, somando as duas, vai dar exatamente a energia mecânica, certo? Então a energia ela é conservativa no sistema massa-mola. E aí, eu digo para vocês que o movimento harmônico simples é uma projeção do movimento circular uniforme, como eu falei anteriormente, certo? É uma projeção do movimento circular uniforme. Fala de movimento harmônico simples, veremos agora as equações de movimento, certo? Então, veremos aqui as demonstrações das equações de movimento harmônico, do movimento harmônico simples. Para isso, consideramos um ponto material, P, em movimento circular uniforme, e P', a projeção de P sobre o diâmetro da circunferência. O que vai ser isso? Vamos primeiro calcular a função horária da posição. Esse ponto P ele vai descrever um movimento circular e ele vai ter uma projeção P', de acordo com o diâmetro da circunferência, certo? Então, está aqui a amplitude máxima e mínima e aqui a posição de equilíbrio do corpo. No sistema massa-mola, vimos que o corpo sai da posição de equilíbrio quando colocado até uma amplitude, ele vai descrever um movimento de vai e vem. Esse movimento de vai e vem pode ser considerado um movimento circular, certo? Graficamente falando. E é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular vamos demonstrar como é que calcula a posição desse sistema nesse movimento de vai e vem. Então, considerando que esse ponto P ele se encontra a uma posição A da posição de equilíbrio, onde esse A é a nossa amplitude, certo? E a sua projeção P' se encontra a uma posição X do ponto de equilíbrio, certo? Então, vamos considerar esse retângulo bem aqui. Coloquei aqui uma projeção maior, temos os catetos aqui, né? Que é X e essa reta entre P e P', né? E esse A seria a amplitude. O que nós temos que saber é o seguinte, ou lembrar, que lá no movimento uniforme, a posição de um corpo se dá através da posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, forma do sorvete. No movimento circular, o ângulo θ que o corpo se encontra, que o móvel se encontra, né, é igual ao ângulo inicial θ0 mais a velocidade angular vezes o tempo. Okay? Então, essa é a equação que descreve
a função horária da posição ou do ângulo, né, no sistema, no movimento harmônico, no movimento circular. Nesse caso, considerando o cateto adjacente ao ângulo sendo x, o cosseno de x, na verdade, o cosseno de θ, né, é igual a x, cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa, que é o valor de A, da amplitude. Então, x é igual a cosseno de θ, ok? O ângulo, esse ângulo de movimentação aqui de P é descrito através de θ. Quem é θ? Ômega 0, ou θ0 mais ômega t. Então, esse ângulo θ bem aqui, ele vai ser ômega t vezes θ0. É esse θ bem aqui, ó, certo? Então, essa é a equação da posição do movimento harmônico simples, ok? Vamos calcular agora a velocidade. De novo, considerar o ponto P, certo? Agora tem uma velocidade no ponto P. Essa velocidade do ponto P, ela possui tanto na direção de x como na direção de y os valores de v, certo? De novo, considerar aqui o nosso triângulo, a amplitude A, esse ângulo θ, ele é igual a esse ângulo θ bem aqui, ó, considerando aqui uma semelhança de triângulos, né? E aqui temos o valor de v, certo? Vamos calcular agora a função da velocidade, a função horária da velocidade do movimento harmônico simples. Para isso, vamos pegar essa projeção desse triângulo bem aqui, colocar ele aqui de lado, onde nós temos um cateto V e a hipotenusa VP, a velocidade do ponto P, né? Velocidade vetorial do ponto P. Essa velocidade V, ela está oposta ao ângulo formado entre a linha aqui que representa a amplitude, né? E a linha que representa aqui a velocidade em relação ao ponto P. Então, veja bem, como é oposto, vamos usar o seno. Seno vai ser quem? V sobre VP, certo? Então, V é igual a VP seno de θ, ok? Gente, quem é VP? VP é a velocidade vetorial. A velocidade vetorial em um movimento circular, ela é igual à velocidade angular vezes o raio da circunferência. O raio da circunferência, no caso, a gente chamou de A, que é a nossa amplitude. Então, o VP é igual a ômega A, certo? E lembrando de novo que o ângulo θ é igual a θ0 mais ômega t. Então, esse VP, vamos substituir os valores aqui, vai ser igual a menos ômega A vezes seno de quem? De ômega θ vezes mais o θ0, certo? Mais o ângulo inicial do movimento. Ok? Então, essa é a função horária da velocidade no movimento harmônico simples. Esse sinal negativo ele indica que a velocidade tem sentido contrário ao eixo da trajetória. A aceleração, vamos pegar de novo os mesmos critérios, né, para calcular a aceleração. Ponto P, uma projeção P', localizado aí em uma amplitude em relação à posição de equilíbrio, né? Então, lá no ponto P existe uma aceleração que é chamada de aceleração centrípeta, que aponta para o centro da circunferência. Essa aceleração centrípeta, já mostrei para vocês como é que calcula ela, né? Ela é menos ômega ao quadrado vezes t. Essa aceleração centrípeta tem uma projeção na direção de x e uma projeção na direção de y. Vamos calcular essa projeção na direção de x, ok? Para ver como é que calcula a função da aceleração no movimento harmônico simples. Então, vamos considerar aqui esse triângulo aqui agora, certo? Ó. Lembrando que a aceleração centrípeta ela é ômega ao quadrado vezes r, então fica ômega ao quadrado vezes a, considerando que o a ele é o raio da nossa circunferência, a amplitude da circunferência. Esse AX ele é adjacente ao ângulo formado entre o cateto e a hipotenusa, certo? Que é o AC. Então, esse AX ele pode ser, na verdade, o AC, né? O cosseno de θ é igual a AX sobre AC.
Então, esse AC, ou AX, na verdade, ele é AC vezes o cosseno de θ. Certo? Quem é o AC? É ômega ao quadrado vezes A. Então, ômega ao quadrado vezes A, cosseno de quem? Ômega t mais θ0. Essa aqui é a fase do nosso sistema, certo? E aí, de novo, esse valor de negativa, isso significa dizer que a aceleração tem sentido contrário ao eixo da trajetória, assim como foi a velocidade, certo? Então, ó, como a posição ela é a cosseno de θ vezes a fase do sistema, que é ômega t mais θ0, lembramos, temos que A é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, que esse A era negativo porque ele era uma aceleração centrípeta, né? Ele vai em direção ao eixo da circunferência, no caso da posição de equilíbrio. Então, resumindo, uma analogia entre as equações da posição, velocidade e aceleração. Todas vão estar relacionadas à amplitude. A fase do sistema pode ser a mesma, certo? A posição e a aceleração são os cossenos, certo? E o A e a velocidade é o seno dessa relação aqui. Então, como eu disse lá no começo, seriam funções seno e cosseno. Seria possível que a posição fosse calculada através do seno? Seria. Aí, no caso, a velocidade seria através do cosseno e a aceleração através do seno, já que são funções senos e cossenos e não ia alterar em nada no valor final, beleza? E aqui nós temos, por fim, a fase do sistema, a fase inicial do movimento harmônico simples, onde o V mostra a velocidade, a bolinha verde, né? A bolinha vermelha, a aceleração do sistema, e a bolinha preta mostra a posição do sistema, ok? Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu, galerinha!